Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com você? Eu espero que sim, que esse vídeo te encontre debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você esteja bem. Nós começamos mais um culto nesse momento, começamos com muita alegria. Meu nome é Daniel Schorn, sou pastor da comunidade evangélica luterana da Trindade, em Florianópolis, e com alegria a gente quer compartilhar a palavra com aqueles que são membros da nossa comunidade, mas também porventura com outros que também gostem de ouvir as mensagens que são trazidas dentro da nossa comunidade de fé e de repente pessoas que aleatoriamente possam vir a ouvir também essa mensagem. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você estiver ouvindo esse vídeo e vendo esse vídeo na estreia no dia 21 de fevereiro, às 19h30, como sempre você pode interagir conosco através do chat. Deixa seu oi, seu olá, diga de onde você está nos ouvindo, se você está com a gente de fora, para que a gente também tenha um feedback e possa interagir com você. Bom, hoje a gente espera assim, está tendo o último momento de culto gravado, porque na próxima semana, no próximo domingo, no dia 28 de fevereiro, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais lá no Templo da Polícia Militar, na Trindade, aqui em Florianópolis, e você é nosso convidado para estar presencialmente conosco. Venha, participe, nós queremos retomar a nossa caminhada como comunidade nesse sentido de nos reencontrarmos, e nós temos feito essa experiência de que mesmo com algumas limitações, distanciamento, não podendo nos abraçar, estando de máscaras, mesmo com esses cuidados, ainda assim é melhor estar juntos do que continuarmos separados, no sentido de que isso faz bem também ao coração. É claro que nós não queremos de forma alguma desrespeitar as normas e nem de alguma forma favorecer para que nesse momento ainda difícil, ainda complexo, pessoas venham a ser infectadas e trazendo assim prejuízo ou risco a famílias ou a pessoas do grupo de risco ou não. Então nós respeitamos muito a vida de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada vida importa, cada vida é importante para nós, assim como também é para Deus, e por isso a gente faz isso também com um certo temor e tremor, com muito respeito, e vamos fazer isso com muito cuidado. Mas ao mesmo tempo a gente convida você que se sente à vontade para que venha, para que participe conosco, para que a gente possa voltar a nos ver, ainda que com essas limitações que o momento nos impõe e que nós precisamos respeitar por amor uns aos outros, ok? Aqueles que preferirem vão continuar recebendo também os vídeos na sua casa, só que vai ser uma transmissão ao vivo que vai acontecer lá do Templo da PM. Então, a partir da semana que vem não será mais às 19h30, como vem sendo até então, mas vai ser às 10h da manhã, também no domingo. É claro que depois fica gravado no YouTube, para quem deseja assistir mais tarde também pode assistir, não tem problema algum, mas para quem quiser interagir conosco ao vivo, então o horário é às 10h da manhã, aos domingos. Bom, você pode aproveitar esse momento ainda para copiar o link desse culto e transmitir aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa viver sob a graça de Deus. É um assunto aparentemente tão batido, tão óbvio, mas ele não é tão óbvio assim. A gente vai dar uma olhadinha aí na história da igreja, algumas situações que no passado já suscitaram muita discussão, muito diálogo, e inclusive alguns atritos no seio da igreja, na caminhada da igreja, porque não é uma coisa tão simples assim quando a gente fala o que é viver sob a graça. Nós queremos fazer isso olhando um pouquinho para essa história, mas de maneira central e principal a partir de um texto bíblico que nós vamos expor
mais adiante, ok? Então, se você tem interesse nesse assunto, saiba de alguém mais que tem interesse nesse assunto, mande o link, convide a pessoa para participar junto com a gente, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal da comunidade, faça isso, não perca mais tempo, se inscreva, esteja conosco, interagindo conosco, recebendo os novos conteúdos, ative o sininho. Se você estiver gostando, deixe o seu like, ok? E assim a gente vai interagindo. Eu convido você para que a gente tenha um breve momento de oração, iniciando esse nosso momento de culto. E assim como nós estamos, aonde você estiver, convido para que você ore comigo. Ó Deus, nós cremos no poder da Tua Palavra, nós cremos que a Tua Palavra é viva, eficaz, que ela é cortante como uma espada de dois gumes. E mais uma vez nós clamamos para que essa Palavra venha falar ao nosso coração, para que ela venha fazer diferença nas nossas vidas, para que nós não fiquemos, ó Deus, os mesmos, mas sejamos transformados. Ó Espírito Santo de Deus, alcança-nos, onde estivermos nesse momento, ouvindo essa gravação, alcança-nos com essa palavra, alcança-nos com o louvor, que o nosso coração seja atingido profundamente. É disso que nós mais precisamos, mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos traga discernimento e nos ensine a caminhar nessa vida. Então venha fazer a Tua obra, ajuda-nos nesse tempo de reflexão, sê conosco e age no nosso meio nesse momento. Em Cristo Jesus é que oramos e pedimos. Amém. Nós nos reunimos em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você agora para um momento de louvor. Louve a Deus de coração. Se você puder levantar sua voz aí onde você estiver, levante a sua voz e vamos louvar a Deus com todo o nosso ser. Amém? Separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos.
humanos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover o perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos irmãos, depois desse momento de louvor, desse tempo abençoado que tivemos, dessas canções que falam o nosso coração, quero convidar você para orarmos pela mensagem de hoje. Senhor nosso Deus, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós não temos o poder de mudar o nosso próprio coração. Nós não podemos salvar a nós mesmos com as nossas boas intenções. E tantas vezes nos dizem que devemos confiar no nosso coração, seguir aquilo que o nosso coração diz. Mas a Tua palavra diz que o coração é a coisa mais enganosa que existe. É uma fonte profunda de engano. Porque o coração, assim como todo mais da nossa existência, está caído, está distanciado do Senhor. Por isso, Senhor, nós não confiamos no que nós sentimos, nós não confiamos também na nossa racionalidade, pura e simplesmente. Nós confiamos naquilo que Tu nos dizes. Nós confiamos na Tua palavra. E nós oramos para que Teu Santo Espírito também nesse momento inspire essa palavra que será anunciada de tal modo que ela venha impactar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente quer dar continuidade agora ao momento da palavra e hoje eu quero tentar responder para a gente essa pergunta: o que significa viver sob a graça de Deus? De fato, a gente entende, especialmente para nós que crescemos numa igreja de história reformada, protestante, luterana, de que a gente precisa viver sob a graça de Deus. Mas nem sempre eu acho que as pessoas entendem o que isso significa. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas confundem algumas coisas e alguns conceitos, ou inclusive reduzem aquilo que deveria ser uma experiência a um mero conceito. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Sem dúvida nenhuma, todos nós reconhecemos o quanto o legalismo, que é o oposto da vida sob a graça, o quanto o legalismo faz de mal, o quanto ele provoca toda a série de problemas no seio da igreja. Um ambiente religioso legalista, ele sempre é caracterizado por muita hipocrisia, porque nós não conseguimos responder aquilo que é a lei de Deus 100%. A gente não dá conta, nós somos incapazes. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, disse que a lei de Deus é boa, é perfeita, mas que nós somos carnais, nós somos seres humanos que caíram e nós, por causa da nossa carnalidade, dessa velha natureza, nós não conseguimos responder à altura aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador, é por isso que Jesus teve que vir, é por isso que a lei não foi dada como instrumento de salvação, mas ela justamente foi dada para conter o mal, sim, para colocar uma cerca, um muro, para conter a maldade humana, mas ela é incapaz de nos salvar no sentido de transformar o nosso coração. E a lei, então, ela exerce um papel importante, de novo citando Romanos 7, porque é justamente na medida em que eu me encontro diante da lei que eu me dou conta do poder e da gravidade daquilo que a Escritura chama de pecado, dessa força que opera dentro de mim, que é inimiga de Deus, que é adversária de Deus, que busca uma autonomia, uma independência de Deus, que me leva a querer me colocar no lugar do próprio Deus.
é justamente diante da lei que eu sou desmascarado. Portanto, a lei tem um papel muito importante, extremamente importante, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa reconhecer a necessidade de Jesus nas nossas vidas. É necessário primeiro que a lei venha e demonstre o quão necessitados nós somos dessa graça, dessa misericórdia, dessa compaixão de Deus. Sem isso, e aqui é o grande primeiro passo para a gente entender o que é vida sob a graça, sem isso a gente não consegue entender que graça é graça. A gente passa a tratar a graça de Deus como se fosse um direito nosso, como se a bondade, a misericórdia e o amor de Deus fossem uma obrigação dele para conosco. Deus não é obrigado a nos amar. Deus não é obrigado a nada. Ele o faz por ser quem é. É uma escolha livre dele, que não tem a ver com os nossos méritos, com as nossas conquistas, com aquilo que a gente fez de antemão, mas tem a ver, em primeiro lugar, com quem ele é. Pura e simplesmente com quem ele é. Mas quando nós não reconhecemos a nossa própria depravação, a nossa própria perdição, a nossa própria falência diante de Deus através da lei, a gente trata a graça de Deus de uma forma como ela jamais deveria ou poderia ser tratada, e a gente se torna ainda mais condenável do que antes. Por isso é muito importante discernir essas coisas, é muito importante levar em consideração essas coisas que nós estamos falando. No passado, eu quero citar bem rapidamente, ainda a título de introdução, no passado houve 2 momentos na história da igreja luterana, de maneira especial, onde essa discussão ela foi mais acirrada. Uma delas aconteceu já no século XVII, lembrando que a reforma aconteceu no século XVI. Um século depois, houve uma reação ao que a gente chama de ortodoxia luterana. Os luteranos, de maneira geral, passaram a se ufanar, a se orgulhar de carregarem a doutrina correta. E aí, no século XVII, surge um movimento chamado movimento pietista. Houve outras reações à ortodoxia luterana, mas eu vou ficar apenas nessa. E a grande denúncia do movimento pietista naquele tempo era de que se professava a doutrina correta, mas se vivia uma vida torta. Como podia isso ser assim? De que maneira se explicava essa incoerência de que, ao mesmo tempo em que havia um orgulho pelo fato de expressar doutrinariamente correto o Evangelho, se vivia uma vida que obviamente não era correta, era torta. A vida daqueles que se diziam evangélicos, que se vangloriavam na graça de Deus, na justificação pela fé, não era diferente daqueles que nem conheciam essas coisas. Então, um dos livros que irrompeu na época, Pia Desideria, de Philipp Jakob Spener, justamente denunciava, inclusive, que entre os pastores haviam muitos que não davam um bom exemplo e que, pelo contrário, estavam constantemente envolvidos em escândalos e provocando vergonha ao Evangelho, além de várias outras questões que são levantadas nesse pequeno escrito do século XVII. Então, o movimento pietista falava de uma ortopraxia, de que a ortodoxia, a doutrina correta, precisava gerar uma vida transformada, certo? Então ali há uma crítica a essa graça que era anunciada, mas que não transformava a vida das pessoas. E há um questionamento do porquê isso está acontecendo.
Muito tempo se passou e a gente tem de novo uma pessoa que se levanta de uma maneira muito incisiva, com um discurso semelhante, mas eu diria muito mais profundo e não associado ao pietismo em si. Já no século XX, o nosso conhecidíssimo teólogo e pastor Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele intitula essa graça conceitual, genérica, anunciada de maneira indiscriminada nos púlpitos das igrejas, ele intitula isso de graça barata, dizendo que essa graça anunciada dos púlpitos, ela justificava os pecados, não os pecadores. Justificava os pecados, não os pecadores. E fazia com que não se levasse a sério, esse é o principal argumento dentro do livro, do escrito de Bonhoeffer, com que esse conceito de graça fazia com que as pessoas não levassem a sério e inclusive encontravam motivos para se esquivar do que ele chama de um discipulado bíblico e um discipulado descrito nesse livro com bastante radicalidade. Então, uma graça que me dava o direito de não ter que trilhar o caminho de um discipulado árduo. Será que isso é graça de Deus? Bonhoeffer argumenta no seu livro, e ele intitula essa graça, que não é a graça do Evangelho, como uma graça barata. Vamos olhar para o texto bíblico, queridos? Vamos ver o que a Escritura diz para nós em relação a essa questão da vida sob a graça. E eu gostaria de ler com vocês uma passagem de Tito, pequeníssimo livro da Bíblia, uma das cartas em que o apóstolo Paulo instrui alguns líderes, como Timóteo e Tito, que se tornaram pastores de igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, e ele dá orientações de que maneira eles deveriam orientar os presbíteros, os líderes daquelas igrejas que eles hoje pastoreavam, e a própria vida e a própria conduta desses pastores, no caso Timóteo, Tito e assim por diante. Ok? Então eu leio os versículos de 11 até 15 do capítulo 2. Tito, capítulo 2, de 11 até 15. E lá nós lemos assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Assim como Timóteo recebeu essa orientação de Paulo, dizendo: ninguém despreze você por causa da sua juventude, da sua pouca idade, assim ele também diz para Tito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar essa questão de que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A graça de Deus é essa porta aberta, essa é a grande boa notícia do Evangelho. A grande boa notícia do Evangelho é que existe um perdão acessível, que Jesus alcançou esse perdão na cruz do Calvário. De que o juízo de Deus não precisa me alcançar e não precisa te alcançar, porque o perdão já foi estendido. Mas para que a gente se aproprie desse perdão, para que a gente tome posse dessa graça que está disponível a todas as pessoas, como eu dizia antes, é necessário que eu me dê conta da minha necessidade. Basicamente, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu necessito dessa graça. Ela está disponível
a todo aquele que crê. Mas crer significa justamente reconhecer que eu merecia aquela cruz, não Jesus. Que ele ocupou o meu lugar, ele pagou a minha dívida, aquela era a minha dívida, eu merecia morrer. O salário do pecado é a morte e eu merecia morrer. Mas por sua livre escolha ele decidiu pagar essa pena de morte no meu lugar para que eu fosse absolvido. Portanto, esse perdão é a boa notícia que nós temos para oferecer. De que Deus em Cristo está de braços abertos para se reconciliar com quem quer que seja, com quem quer que seja que queira se arrepender. Essa reconciliação se dá nesse nível, ou não é reconciliação. Há uma necessidade de que a gente reconheça que Jesus teve que morrer na cruz, porque nós, se ele não tivesse feito isso, teríamos que pagar com a nossa condenação eterna por aquilo que nós fizemos, pelo nosso pecado. Portanto, sem esse reconhecimento prévio, a graça não é graça. A graça não é graça. A graça se transforma em um direito tomado, em uma espécie de forma de colocar Deus contra a parede, no sentido de manipulá-lo, no sentido de querer dizer assim, olha Deus, como tu és bonzinho, então tu tens que me tratar bem, independente do que eu faça ou deixe de fazer, independente se eu me arrependo ou não dos meus pecados. Isso é tomar a bondade de Deus para usá-la contra o próprio Deus. Não sei se pode haver algum tipo de pecado pior, mas ele tem sido usado ostensivamente muitas vezes no meio da igreja, no meio dos cristãos. Então, em primeiro lugar, é uma porta aberta. A porta está aberta. A porta está aberta para quem quer que seja que queira reconhecer o seu pecado e renunciar ao seu pecado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo aqui nessa pequena carta a Tito, ele diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar. É interessante isso, né? A graça de Deus, poucas vezes ela é associada à renúncia. Mas ela é poucas vezes associada à renúncia porque a gente vai se apegando a certos conceitos religiosos nos quais a gente vai transformando a graça e vai parando de ler a Bíblia, vai parando de ler a Escritura. Porque se a gente lesse a Escritura, se a gente lesse o teólogo da graça, que é o apóstolo Paulo, a gente veria o quanto ele, em nome da graça, renunciou na sua própria caminhada com Deus. Portanto, na vida de Paulo não há nenhuma inconsistência entre graça e renúncia. E por isso também não há nenhum tipo de inconsistência nessa afirmação que ele faz aqui. Ele diz que a graça nos ensina a renunciar duas coisas, a impiedade e as paixões mundanas. A impiedade é aquela vida longe de Deus, é a vida que vivem aquelas pessoas que não se importam com Deus. Isso pode significar uma vida de perversidade, mas também pode significar uma vida de moral construída sobre filosofia que me torna arrogante a ponto de eu imaginar que eu não preciso de Deus. Isso também é impiedade, ok? Então não significa necessariamente apenas uma vida de perversidade, mas pode significar uma vida no sentido de uma autonomia, inclusive moral, mas uma autonomia que justamente joga Deus para fora da minha existência e que faz de mim mesmo o meu próprio Deus, ou da minha racionalidade, ou de algum conceito que eu sigo e que eu obedeço, ok? Então muitas vezes a impiedade é caracterizada pelo materialismo nos dias de hoje, pensando nos dias de hoje, mas também não apenas. A impiedade é caracterizada pelo materialismo, seus desdobramentos, pelo individualismo, seus desdobramentos, por uma vida basicamente egoísta, vivida para si mesmo,
Deus não importa e, portanto, geralmente quando o raciocínio é de que Deus não importa, geralmente, nem sempre, mas geralmente também há um raciocínio bastante lógico de que o próximo também não importa muito. E as paixões mundanas, a graça, ela não combina com paixões mundanas. Por que não? Por que não? Às vezes a graça é tida justamente como aquela liberdade para fazer aquilo que eu quero, né? O legalismo é que é proibitivo, o legalismo é que diz não para tudo. A graça é soltar o freio e sentir o friozinho na barriga. Será que é isso? Segundo as Escrituras, não. Segundo o apóstolo Paulo, não. Não apenas aqui na carta a Tito, mas eu poderia citar muitos outros textos. Praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento existe uma parte densa dessas cartas em que ele orienta acerca de uma vida, de uma conduta. Em alguns lugares isso é chamado de santidade, em outros lugares chama isso de fruto da luz, em outros lugares de fruto do Espírito e assim por diante. E ele descreve também características que não deveriam mais fazer parte da vida daqueles que se colocaram sob a graça de Deus, certo? E essas paixões, elas não precisam mais fazer parte, porque quando nós encontramos a graça de Deus, a gente encontrou o tesouro no campo. A gente pode vender todos os outros tesouros para comprar aquele campo, porque a única coisa que a gente ainda precisa foi encontrada. Quando a gente tem de fato uma experiência com a graça de Deus e com o Evangelho e com Jesus, tudo pode ser renunciado. Tudo pode ser renunciado. Até aquilo que legalmente, a partir das Escrituras, eu tenho direito. Mas se em algum momento, por alguma circunstância, o Evangelho me pede para que haja uma renúncia, eu posso renunciar. Vou citar um exemplo para você. Por exemplo, o apóstolo Paulo renunciou na igreja de Corinto, mas também em outras igrejas, o direito de ser sustentado. Ele sabia que Jesus havia dito que aqueles que pregassem o Evangelho também vivessem do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo abriu mão desse direito. Ele tinha esse direito, mas ele abriu mão desse direito porque ele queria dar um exemplo para as pessoas da maneira como elas deveriam viver, não dependendo de outros, mas se esforçando, trabalhando com as próprias mãos. Essa é uma expressão que ele usa de uma maneira bastante constante nas suas cartas, trabalhando com as próprias mãos, sem depender de ninguém. E também, ao mesmo tempo, isso fazia com que ele se sentisse mais livre para pregar o Evangelho e ele não tinha que lidar com a questão: se eu não disser o que eles querem ouvir, eles também não vão contribuir para o meu sustento. Então ele se sentia livre desse jogo que ele via acontecendo na vida de outros que se utilizavam desse direito de maneira legítima, mas ele preferiu abrir mão desse direito por causa da graça de Deus. É apenas um dos exemplos. Poderia citar vários exemplos que o apóstolo Paulo também cita nas suas cartas. Mas é isso que eu quero dizer. Na graça, nós temos muito mais condições de renunciar do que sob a lei. Porque nós não fazemos porque somos obrigados. Nós fazemos porque nós discernimos, porque nós compreendemos, porque nós amamos. E por isso a graça nos leva muito além. Só na graça é que se pode viver um discipulado profundo e radical como proposto por Jesus. Jesus, certa feita, quando falava com seus discípulos, seus seguidores, ele disse: se alguém não for capaz de renunciar a tudo por minha causa, não pode ser meu discípulo. Portanto, ele está dizendo aqui, a graça nos capacita a renunciar à impiedade, a essa vida característica daqueles que vivem sem Deus, e as paixões mundanas, aquelas coisas que costumam envolver o nosso coração, que costumam seduzir o nosso coração, seja elas
a ganância, uma vida de prazeres, seja o desejo de se tornar alguém famoso, reconhecido, essas coisas que costumam prender as pessoas e também destruir as pessoas. A graça de Deus, quando é encontrada, de fato, ela nos dá o que nós precisamos, enquanto estas coisas nunca conseguem nos dar o que tanto desejamos e o que tanto ansiamos. Em terceiro lugar, a graça de Deus, segundo Paulo, nos ensina, mais uma vez, a viver de 3 maneiras. Primeira coisa, de maneira sensata. Essa palavra no grego, ela às vezes é traduzida, por exemplo, por domínio próprio. A mesma palavra, traduzida aqui como sensato, em outros contextos é traduzido como domínio próprio, ou como uma pessoa discreta, ou como uma pessoa temperada. Parece falar de uma sensatez no sentido de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que discerne as coisas, de uma pessoa que não põe os pés pelas mãos, de alguém que se move por uma sabedoria profunda, de alguém que pensa antes de agir, de alguém que não é meramente impulsivo, reativo. Por isso essa palavra às vezes é traduzida como temperado, aquele que tem domínio próprio, ao mesmo tempo como discreto, aquele que não faz questão de estar em cima do palco. Parece demonstrar uma pessoa equilibrada, extremamente equilibrada, ou saudavelmente equilibrada, talvez não extremamente, mas saudavelmente equilibrada. E parece que o apóstolo Paulo aponta aqui uma relação consigo mesmo. Como que vive alguém que está sob a graça de Deus? Ela é uma pessoa sensata. Ela é uma pessoa sensata. Em segundo lugar, ele diz que é uma pessoa justa, vive de maneira justa. A justiça tem a ver com a vida, tem a ver com a relação com as pessoas, com uma relação em que a gente não explora, não se aproveita, não manipula, não faz um jogo em que a gente busca sempre os próprios interesses. Isso tem a ver com justiça. Então, portanto, nesse segundo ponto, eu acredito que o apóstolo Paulo esteja falando de uma relação com o próximo. E em terceiro e último lugar, ele fala que a graça nos ensina a viver de maneira piedosa. E aqui a gente tem uma palavra, uma expressão que se refere à relação com Deus. Essa palavra piedosa, ela muitas vezes se refere a uma vida de bondade, de boas ações, mas na sua raiz ela tem a ver, o piedoso é aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca a Deus, aquela pessoa que cumpre com as suas obrigações religiosas, digamos assim, né? Em um outro contexto a gente poderia traduzir essa palavra piedosa como uma pessoa religiosa, mas essa palavra religiosa, logicamente para nós, ela é ruim, porque ela denota outras coisas. É possível ser uma pessoa religiosa sem ser realmente piedosa, ou seja, é possível você viver apenas uma casca da religião, apenas a aparência da religião, sem de fato ter uma relação verdadeira com Deus. Então há que se discernir e que se distinguir entre essas coisas. Mas a pergunta aqui, de fato, tem a ver com essa sensatez, esse equilíbrio de vida, essa relação consigo mesmo, um coração bem resolvido, que torna a pessoa temperada, com domínio próprio, ao mesmo tempo numa relação de justiça, nas suas relações de trabalho, no mundo, com as outras pessoas, nas suas relações familiares, e essa vida de busca do próprio Deus, de piedade, de uma vida de oração, de vida de leitura da palavra. E a pergunta é se a gente, sob a graça de Deus, muitas vezes imagina se essas coisas a gente não precisa mais. Eu já ouvi, por exemplo, as pessoas dizerem assim: olha, nós vivemos na graça, então a gente não precisa jejuar,
De fato, a gente não precisa jejuar, é verdade. Mas será que, sob a graça, a gente não deveria? Será que a gente não estaria livre para buscar a Deus, não porque quer alguma coisa, mas porque quer se aproximar mais, porque quer se tornar mais íntimo de Deus, da sua palavra, com uma presença maior do seu Santo Espírito nas nossas vidas? De fato, não por uma imposição, não porque a gente precise disso por causa de alguma dívida religiosa, porque a gente tem que agradar a divindade, porque a gente tem que provar para a divindade alguma coisa. Não, a graça nos faz livre de toda essa gama de coisas. Mas Jesus, ele foi para o deserto 40 dias e 40 noites esteve em jejum. Jesus. Eu fico me perguntando por que é que nós imaginamos, se Jesus tinha uma vida de oração, se Jesus se retirava para lugares solitários para orar, por que nós imaginamos que nós não precisamos dessas coisas? Pior do que isso, por que muitas vezes nós usamos o argumento da graça de Deus para construir justamente um escudo contra Deus, para dizer que a gente não precisa dessas coisas? Nós precisamos, e precisamos muito. O que nós não precisamos é pelas razões religiosas pelas quais grande parte das pessoas busca essas coisas. Elas oram para ficar de bem com Deus. Nós não precisamos orar para ficar de bem com Deus. Nós já estamos de bem com Deus. Nós já estamos sob a graça. Nós já estamos pacificados. Já estamos em paz com Deus. Não precisamos provar nada. Mas é justamente na graça, nessa relação de graça, que surge a possibilidade de construir um relacionamento com Deus que não tem mais a ver com dívida, com culpa, com medo, mas tem a ver com essa filiação, com essa coisa que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 8, de nós, do Espírito Santo de Deus, testificar dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus e expressar de dentro para fora esse Abba, Pai, esse desejo de estar na presença do Pai. Portanto, não há nenhum tipo de incoerência na fala do apóstolo Paulo falando de que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira piedosa. Em quarto lugar, essa graça nos conecta à esperança. O apóstolo Paulo escreve ali de que nós aguardamos, né? Essa esperança significa aguardar o retorno de Jesus. Nós aguardamos essa vinda do Filho de Deus para restaurar todas as coisas. Então a graça de Deus nos conecta também com a esperança, E isso é muito importante também, porque às vezes também no nosso meio essa esperança ela é bastante deixada de lado, às vezes é tida como um escapismo, ou até mesmo entendida como uma crença, né? Muito espiritual, mas que não tem a ver com as realidades. Muito do que a gente construiu teologicamente nos últimos anos é extremamente materialista. Não há vida cristã sem esperança. Em quinto e último lugar, o texto no seu final, ele diz que essa graça de Deus ela frutifica em boas obras. Essa graça de Deus faz com que a nossa vida seja frutífera, cheia de boas obras. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Lá o apóstolo Paulo escreveu assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus nos recria, nos faz de novo, nós nascemos de novo, para que nos tornemos pessoas ricas em boas obras.
somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, realizada em Cristo Jesus, a fim de que, com o propósito de que sejamos cheios de boas obras. E essas Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É do mesmo jeito que o apóstolo Paulo descreve a graça de Deus aqui na carta a Tito, terminando dizendo que essa graça nos torna frutíferos. E você já percebeu que muitas vezes a gente diz assim, a gente como acredita que não é salvo pela graça e pelas obras, a gente como acredita que é salvo pela graça e não pelas obras, a gente acaba fazendo menos do que outras pessoas que não acreditam nisso. Está errado? Alguma coisa está errada na nossa compreensão acerca da graça. A afirmação está correta. O apóstolo Paulo também diz aqui, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não é nosso, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras. Nós não podemos, com as nossas obras, comprar a salvação. Mas o apóstolo Paulo diz que uma vez que nós somos recriados, nós somos essa criação de Deus em Cristo Jesus, nós temos esse novo nascimento, e isso gera em nós frutos, que é uma riqueza de boas obras. A gente se torna extremamente frutífero e a gente tem muita obra para apresentar, não para ser salvo, mas porque é salvo, mas porque foi salvo, porque é grato, porque o coração transborda de amor, porque a gente não sabe o que fazer e o que não fazer para dizer, Senhor, eu estava perdido, sem rumo, distante, mas o Senhor me encontrou, o Senhor me fez de novo, o Senhor me recriou, e agora eu quero viver para a Tua honra e para a Tua glória, eu quero viver para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Isso é entender a graça. Dizer assim, não tenho tempo, não consigo, não posso, não quero, e não preciso porque afinal de contas eu vivo pela graça. Isso não é compreensão da graça. Isso é uma distorção da graça. Amém? Terminando, gostaria que você levasse essas questões em consideração, porque o chamado do Evangelho é justamente que nós cresçamos na graça, mas isso não significa que a gente vai encontrar aí um amor de Deus como direito, mas é um amor de Deus como privilégio, um privilégio que nos chama, nos vocaciona, nos coloca a serviço do reino de Deus, e portanto também não nos dá liberdades no sentido de que agora nós podemos tudo. O Evangelho sim nos faz livres, a graça sim nos faz livres, mas nos faz livres para viver para Deus, não para viver para nós mesmos e para seguirmos o nosso próprio coração. Isso ainda é escravidão, é a velha escravidão de sempre. Pode às vezes ficar maquiada com essa tal graça barata, mas ainda é escravidão, é pura escravidão. Então, cuidado com essas falsificações do Evangelho, cuidado com essas fake good news, né? Com essas falsas boas notícias que às vezes surgem por aí. Não são só fake news que são mandadas pelo WhatsApp, também tem falsas boas notícias, né? Falsos evangelhos que vêm chegando até a gente e cada vez mais eles se propagam. Então tenha muito cuidado, muito discernimento, e uma forma de você ter discernimento é justamente você continuar lendo as Escrituras, é continuar buscando a Deus em oração, é continuar ouvindo também pessoas que você sabe que têm andado em conformidade com o Evangelho e que têm buscado honrar o Evangelho com as suas vidas. Ok? Que Deus abençoe e que nós sejamos de fato alicerçados nessa palavra que pode nos fazer sal e luz nesse mundo. Convido você para um momento de oração. A Deus, obrigado porque o Senhor nos toma
em Tuas mãos. O Senhor nos pega destruídos, distantes, culpados, e o Senhor nos perdoa, nos purifica, nos transforma, nos dá vida nova, nos coloca no projeto do Teu reino, nos faz instrumentos das Tuas mãos. E isso é um grande privilégio. E não apenas em papéis e em funções talvez piedosas, religiosas, mas aonde estamos, como empresários, como professores, como estudantes, aonde estivermos, ali o Senhor nos usa, ali o Senhor deseja que sinais do Teu reino sejam plantados e implementados. Ó Deus, nos dá sensibilidade para viver essa graça, para viver no mundo de maneira sensata, justa, piedosa. Nos dá, ó Deus, capacidade de, pela graça, por amor, por gratidão, sermos capazes de renunciar a qualquer tipo de impiedade, de vida que se caracteriza como uma vida de distanciamento de Deus, ou a qualquer tipo de paixão mundana, de ilusão que o mundo nos apresenta, de propostas falsas de felicidade que são colocadas diante dos nossos olhos, que apenas iludem, mas que nunca preenchem o nosso coração. Nos dá olhos bem abertos, nos dá discernimento para caminhar a nossa jornada. Nós contamos contigo com o guiar do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente agora vai ouvir mais uma canção. Convido você para que a gente louve ao Senhor juntos com mais uma canção e logo mais nós retornamos para finalizar o nosso culto. Nova vida para sempre, uma família, alegria. Caminhar, amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Nosso mover e existir, paraíso aqui, só Ele entregar o princípio e o fim do universo.
força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, para nós Ele é, da vida ao melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo à luz. Muito bem, nós agradecemos por mais essa música, por mais essa canção. Louvamos a Deus pelos nossos músicos, pelas pessoas que Deus tem colocado no louvor também no nosso meio. E agora quero convidar você para que acesse o link do Zoom, para nós termos um momento de bate-papo, para a gente de repente conversar um pouquinho mais sobre a mensagem de hoje e também para que a gente possa ter um momento de intercessão, de orarmos uns pelos outros. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.